E hoje eu quero falar com você sobre o improvável. A gente tem ouvido muito, a gente escuta muito dentro da igreja, homens e mulheres falando sobre coisas do passado. Às vezes para justificar, às vezes até com gostinho de saudade. Eu estava estudando sobre esse texto e eu fiquei pensando assim, quantos gabinetes eu já escutei gente falando assim? Quantos aconselhamentos, quantos pastores eu já escutei assim? Né? Dizendo para mim, pastor, é muito difícil, né? Porque eu vivi isso, porque eu vivi aquilo na minha vida, porque a minha infância foi assim, porque a minha juventude foi assim, porque o meu pai fez assim, porque a minha mãe fez assado. E tudo bem, é verdade, é legítima, a história é legítima, e cada um tem uma ferida, né? Cada um sabe o tamanho da sua dor, cada um sabe o tamanho da sua questão, mas isso não pode ser para nós uma desculpa para não vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva. E o texto que nós vamos ler hoje fala exatamente de um homem que tinha tudo para dizer, olha, eu não vou viver, para mim não dá, a minha história é terrível, e eu não quero assumir uma responsabilidade. Mas ele fez o contrário. Só que mesmo fazendo ao contrário, ele assumindo a responsabilidade que lhe veio à frente, ele ainda tinha restícios, mazelas da sua história. Por isso tomou decisões erradas, por isso se deixou levar pelo ambiente que estava, e aí se perde muito. Quantos de nós vivemos a nossa vida? Somos de Jesus. Jesus nos salvou, nos purificou, nos santificou, nos comprou com seu sangue, mas ainda assim, a gente vive mazelas, feridas, apontamentos na alma, que nos fazem paralisar, nos fazem decidir errado, nos fazem fazer votos com Deus da forma errada, nos fazem nos relacionar com Deus de uma forma equivocada. Quantos de nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse obrigado a fazer algo por nós? Ou quantos de nós nos relacionamos com Deus, um Deus tirano, um Deus castigador, um Deus duro? Quantos de nós temos dificuldades em nos relacionarmos com Deus Pai? E quando eu falo Deus Pai, eu não estou falando Deus frouxo. Eu não estou falando de Deus que deixa tudo, que pode tudo. Estou falando de Deus Pai. O Pai, Ele provê, Ele educa, Ele corrige. O Pai, Ele dá limites. Pai faz tudo isso, um Pai de verdade. Mas quantos de nós temos essa dificuldade de nos relacionarmos com esse Deus Pai? E aí levantamos um Deus, a imagem de um Deus que nós damos conta de viver segundo a nossa própria alma, ao invés de submeter a nossa alma ao Deus Todo-Poderoso. Já parou para pensar nisso? Quantos de nós só conseguimos enxergar Deus na nossa ótica, ao invés de falar assim, Deus, muda a minha ótica, muda o meu entendimento, muda aquilo que me impede de te ver de fato como o Senhor é, me dá uma revelação completa da sua imagem, me dá uma revelação completa da sua pessoa. E aí, na revelação completa que Ele vai te dando, você vai descobrindo coisas que você precisa resolver na sua vida. Coisas que você precisa abdicar mesmo, abrir mão. E são coisas simples. Tradições, impedimentos, limites que nós autocolocamos. Definições emocionais que nos limitam. Isso não pode ser assim. Por que não pode? Eu costumo dizer que eu sou uma interrogação constante. Eu sempre questiono a minha alma, por que não? Ou por que sim? Por que você está tomando essa decisão, alma? Por que você está pensando assim, alma? Por que você está pensando assim, Paulo? Por que isso não pode e aquilo pode? Por que aquilo pode e isso não pode? Por que você está
escolhendo esse caminho? Eu vou me questionando. E às vezes, muitas vezes, Deus me fala, olha, esse é o caminho correto, é por aí mesmo, sou eu que estou te guiando. E às vezes Ele fala, não, essa decisão é uma decisão almática, sua, eu não tenho esse caminho para você. Mas o outro caminho que eu tenho é mais difícil, é mais complicado, é mais desafiador. Você quer escolher o outro? Você quer escolher a minha vontade? Eu vou contigo. Na sua vontade você vai sozinho, na minha eu vou contigo. Qual que você quer? E por vezes, eu escolho a minha vontade, para não ter que tratar as minhas feridas. Quantos de nós fazemos isso? Deixa eu te falar que não vai fazer, falar que não quer, falar que não dá conta, é a coisa mais fácil que tem. Difícil é você falar assim, eu sei que eu não sou capaz, mas em Deus eu posso todas as coisas. Eu sei que não sou eu, mas o meu Deus é comigo. Isso que é difícil. Falar que não vai poder, que não dá conta, que é difícil demais, que isso é fácil. A alma já está doutrinada a isso. A nossa alma já está acostumada com isso. Agora dizer, olha, eu estou mal, eu não estou legal, está ruim para mim, isso é um desafio muito grande, mas eu vou assim mesmo porque Deus quer que eu vá. Eu vou acreditar no meu Deus. Eu vou acreditar menos em mim e mais no meu Deus. No final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 11. Nós vamos focar no meio desse capítulo, mas ele fala da história de Jefté. Jefté era um gileadita, filho de Gileade, né? Com uma prostituta. Você imagina um homem, filho de uma prostituta naquela época. Os irmãos dele, estou só contextualizando para você, está tudo aí no capítulo 30. Os irmãos dele o expulsaram de casa para não ter que dividir com ele a herança. Os irmãos legítimos expulsaram o bastardo de casa para não ter que dividir com ele a herança. Gileade sai de casa, Jefté, Gileade era o pai. Jefté sai de casa agora, e agora ele vai se juntar a um grupo de rejeitados. E aí vai uma dica para você. A gente se junta com aquilo que a gente identifica. Não reclame das suas companhias. Não reclame das pessoas que estão perto de você. A gente se junta com aquilo que a gente se identifica. Lembra da caverna de Adulão? Como é que ele estava lá? Como é que Davi estava? Bem ou mal? Aí os endividados, os problemáticos, se juntaram a ele, porque ele estava nessa condição. Agora Jefté é um rejeitado, e agora homens rejeitados se juntam a ele. Agora, Deus pode fazer da sua história um grande provedor de vida. Davi faz dos homens da caverna de Adulão um grande exército. Jefté faz dos homens rejeitados um grande exército. A questão é o que é que nós fazemos com as nossas dores. O que é que eu faço com aquilo que eu passei? Deixa eu te dar alguns pontos aqui. A maioria das coisas, se não todas as coisas que você já passou na vida, se você colocar isso aos pés da cruz, Deus vai usar isso para salvar e para curar pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Eu tive um pai correto, um pai santo, um pai provedor, um pai marido de uma só mulher, mas um pai que não teve um pai presente. Então meu pai não sabia expressar o amor que ele sentia. Hoje eu sei que meu pai me amava. Hoje eu tenho consciência plena disso, mas na minha infância, na minha adolescência, isso foi um problema para mim. E aí Deus foi me restaurando e me curando, e Deus usou a minha restauração para participar da restauração do meu pai. Meu pai passou para o Senhor resolvido, pleno, amando os filhos e os filhos o amando, sabendo quem ele era em Deus. Essa é a história do meu pai. Só que aí, até eu chegar lá, foi uma caminhada. Hoje, 95% dos homens que se chegam a mim são homens com dificuldade na sua paternidade. Por quê?
Porque agora eu posso ter autoridade espiritual para falar, olha, o Senhor restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a sua. Se o Senhor mudou a minha história, pode mudar a sua. Então eu tenho duas opções. Eu posso pegar a minha dor e ficar, vocês não sabem o que eu passei na vida. Como foi difícil. Ou eu posso pegar essa minha dor e transformá-la num instrumento de Deus, colocar a minha dor na cruz, sujeitar ela à cruz, e transformá-la numa ferramenta de Deus e falar assim, Deus, agora usa. E aí tem uma questão muito séria. Eu vou ter contato com a minha dor muitas vezes. Porque os homens vão chegar em mim e vão falar assim, pastor, a minha história é essa. E aquele relato daquela história vai me fazer ter contato de novo com a minha dor. A minha dor está aqui. A minha dor não some, gente. Ela está aqui. Só que agora ela está sujeita à cruz. Eu vou olhar para ela e falar, você foi sujeita à cruz. O Espírito Santo me curou. Eu sou tratado. E aí aquele que é tratado e curado pode curar. Pode liberar a palavra de cura. Pode dizer, olha, o Senhor me curou, então Ele vai te curar também. A grande questão da igreja do Senhor Jesus hoje é que nós paramos na primeira etapa. Quer ver um negócio? Eu vou te mostrar um negócio. O que é mais legal? O que dá mais ibope? Ibope nem existe mais, né? O que dá mais likes na rede social? É você falar assim, olha, vai vir aqui, pastor Marcos vai vir aqui. Pastor Marcos é um santo homem de Deus. Pastor Marcos nasceu no Evangelho, nunca se desviou. Pastor Marcos sempre serviu a igreja. Pastor Marcos agora é pastor, vice-presidente da sede na Voldac, ao lado do bispo José Elias. É um homem que mentoria empresários e vai falar com a gente. Essa é a vida do pastor Marcos. Aí eu posso trazer o João e falar, João é ex-bruxo, ex-satanista, ex não sei o quê, ex-tal. Ah, um ex. O que dá mais chamada? É o que é ex alguma coisa. E às vezes a pessoa vai chegar aqui, eu não estou criticando, estou te mostrando como é que são as coisas. Ela vai falar 1 hora de tudo que ela fez de ruim. Eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu cheirei, eu não sei o quê. E 10 minutos de Jesus. Porque as mazelas chamam mais atenção do que a cura. Temos que mudar isso na igreja. Nosso culto é a Jesus. Nós não estamos cultuando dores e feridas. Nós estamos cultuando aquele que venceu todas as coisas. Nós precisamos ser um ambiente de cura. Aí você pode falar para mim assim, bispo, mas muitas vezes eu estou mal, como é que eu vou curar? Deixa eu te falar, querido. Muitas vezes eu subi nessa plataforma mal. E mesmo assim Deus me usou para curar alguém. Muitas vezes eu marquei atendimento no gabinete mal. Muitas vezes eu aconselhei mal. Com a minha alma em frangalhos. Com as minhas feridas abertas. Mas tudo isso está sujeito ao Espírito Santo de Deus. Ele governa sobre isso. Eu gosto muito do relato da bispa Sônia, uma bispa lá de Brasília. Uma vez ela estava dando treinamento para os jovens e ela estava falando assim, falando sobre células, sobre GC. E ela falou assim, quantas vezes a minha mãe com câncer, eu tratando a minha mãe em estado terminal, dava o dia do meu GC, dava o dia da minha célula. Eu pegava o carro e eu ia chorando. As lágrimas me molhavam. Eu ia chorando. Mas quando chegava na porta da casa que tinha a minha célula, eu pegava o lenço, eu enxugava o meu rosto, eu retocava a minha maquiagem, e eu entrava e dizia, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quantas vezes isso aconteceu? Aí você pode falar assim, pastor, mas não precisa disso. Não sei. Eu não sei se não precisa. Se foi o que Deus mandou você fazer, precisa ser feito. Se foi o que Deus te chamou, precisa ser feito. Independente da sua dor, da minha dor. Nós paramos por celebração. Ainda mais por dor. Eu lembro quando a Letícia nasceu no sábado. E aí no domingo, vários irmãos me mandaram mensagem, celebrando, né? Ah, que bom, bispo, que bom, eu era pastor na época ainda. Que bom, pastor, parabéns e tal. Quem vai pregar amanhã? Foi eu. Mas
Você não vai colocar, não, mas e a Letícia? A Letícia está viva, com saúde, está do lado da mãe. O que me impede é o culto pregar? Eu tenho que pregar com mais alegria, com mais fervor, estou cheio de vida. Deus me deu uma bênção. Nós paramos por celebrações, ainda mais pela dor. Deus não quer que você pare por nada. Jefté foi levantado, sabe por quê, querido? Porque um bando de gente escolheu idolatrar outros deuses, outras coisas, e o que estava cheio de dor se manteve firme na presença do Senhor. Quando a gente está muito bem, a gente corre o risco de se tornar idólatra. O que é idolatria? Idolatria é colocar qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer situação no lugar de Deus. Eu não idolatro cultos, querido. Se você não vai ouvir falar para você tem que vir em todos os cultos da igreja, você não pode faltar nenhum culto, você tem que estar aqui todo dia. Eu não vou fazer isso, de forma nenhuma. Eu não sou idólatra de nada, muito menos de culto, de reunião. Mas as minhas decisões e a minha agenda vão apontar para quem é o meu Deus. As minhas decisões e a minha agenda vão dizer para mim e para os que estão perto de mim quem é o meu Deus. Juízes capítulo 11 diz assim: então era Jefté, o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, repeliram Jefté e lhe disseram: não herdarás nada de nossa família, porque és filho de outra mulher. Agora pula e vai lá para o versículo 30. Só a introdução. Vamos falar sobre essa parte do versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-lhes com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim, os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefté a Mispa, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro, com adolfos e com danças. Ela era a filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, filha minha, muito me abster ter. És a causa da minha calamidade, porque fiz o voto ao Senhor e não tornarei atrás. Respondeu ela: pai meu, fizeste voto ao Senhor, fazes de mim segundo o teu voto, agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Só até aí. Jefté já tinha vencido uma batalha, essa já é a próxima batalha, por ele já ter um rescaldo aí, né, um histórico de vitórias. E aí ele, envolvido com tudo isso, na ânsia de ganhar, na ânsia de vencer, para os filhos de Israel, ele faz um voto difícil. Ele fala: qualquer um que sair à porta, na minha chegada, eu vou oferecer ao Senhor. E esse texto sempre me trouxe questionamentos, né? Porque a maioria das versões fala em holocausto. A palavra lá é essa, a palavra do original é essa. Mas tem alguns entendimentos um pouco diferentes. Eu queria só trazer para que os irmãos saibam, né? Cada um tome a sua interpretação. Mas por que isso chega nesse ponto? Olha só, a história fala que depois de Abimeleque, Tola liberou durante 23 anos. Depois Jair, o gileadita, se levantou e liderou Israel por 22 anos. Jair tinha filhos e filhas e carregavam 30 jumentos. Durante 45 anos, de duas lideranças, aparentemente tudo corria tranquilamente. Estou só lendo para você o contexto. Contudo, após a morte de Jair, Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, voltaram para a idolatria e deixaram ao Senhor. Como juízo, o Senhor entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que o oprimiram durante 18 anos. 45 anos de paz, tranquilidade, dois
2 governos, 2 lideranças, 2 juízes estavam liderando sobre o povo. Agora, quando o povo para e se volta aquilo que é mal aos olhos, o que é mal aos olhos do Senhor? A idolatria. Eu quero destacar isso com você muito forte. Não tem, talvez, um ou outro, mas talvez seja esse o ponto que mais fere o coração de Deus. A idolatria. E eu vou repetir o que é idolatria. Idolatria é colocar qualquer pessoa ou qualquer coisa no lugar de Deus. O que nós vemos na igreja hoje? Nós vemos pessoas idolatrando o marido, a esposa, idolatrando os pastores, os líderes, idolatrando os filhos que o Senhor dá. A palavra de Deus fala que os filhos são a herança do Senhor. Deus nos emprestou eles para nós cuidarmos, mas torna-se uma idolatria. O que mais nós idolatramos? Nós idolatramos versões, linhas teológicas. O que é mais importante? É você ganhar o coração do teu irmão ou você ter razão numa linha teológica? Eu prefiro ganhar o coração do meu irmão. Eu tenho amigos íntimos, amigos de muito perto, que são calvinistas. Eu não sou calvinista, mas eu tenho amigos calvinistas. E ok, eles acreditam na salvação dessa forma. São meus amigos. Eu não preciso rejeitá-los. São homens de Deus. São homens tementes a Deus, são homens que Deus usa, são mulheres que Deus usa. Eu tenho pessoas muito próximas da gente que não acreditam que existe maldição sobre o crente. Pessoas que nós amamos, joia, qual o problema? Eu não idolatro uma linha teológica. Eu tenho um entendimento sobre ela e deixo ela nas mãos do Senhor. Como o Senhor revela para a pessoa, como o Senhor mostra, é assunto de Deus com ela, não é meu. Ah, mas a pessoa não buscou correto. O problema é dela. O meu assunto é com o Senhor. E eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não vou idolatrar a igreja que Deus me deu. Como é que eu idolatraria a igreja que Deus me deu? Quando eu começo a pautar, a dirigir essa igreja à medida da necessidade dela. No sentido de que eu não posso falar isso porque isso ofende o irmão, eu não posso falar aquilo porque isso ofende a irmã, eu não posso tratar esse assunto porque não é o momento, se é Deus que está mandando dizer. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim: eu te amo tanto que eu preciso te dizer a verdade. Para as pessoas que nós amamos, nós precisamos falar a verdade. O Pedro me perguntou esses dias lá em casa: pai, quando alguém pergunta para você se está bonito ou está feio, você acha feio, mas você não quer chatear a pessoa. O Pedro me perguntou isso. Se eu disser que está bonito, eu estou mentindo? Eu falei, tá. Falei, pai, mas vai chatear a pessoa. Eu falei, você tem que conversar com ela antes. E eu falei com ele, eu e a sua mãe temos um combinado, desde o primeiro dia. Se você me perguntar, eu vou te dizer a verdade. Se você não quiser saber, não me pergunte. É simples. Tem dia que a gente está feio, mas está bem? Não tem? Que a roupa não está muito, mas a gente está bem? A gente quer ir assim mesmo? Não tem um dia assim que você vai, eu quero ir assim. Acabou. Então eu não pergunto. Eu passo para a pastora Carla, nem olho para a cara dela. Aí ela faz assim. Eu já sei que ela vai reprovar, eu continuo andando. Eu não quero saber a opinião. Porque se eu perguntar, ela vai dizer, tá feio, amor. E aí eu vou ficar naquela dúvida, se eu vou... Eu não quero saber, eu não pergunto. Agora, se me perguntar, eu vou dizer. É pecado ou não é? É pecado. Está certo ou está errado? Está errado. O meu compromisso é com o Senhor. O meu e o seu devia ser. O meu e o seu deveria ser simplesmente com o Senhor. Quem manda na minha agenda? O Senhor. Bispa tem compromisso. Domingo eu tenho compromisso. Eu quero ir na sua casa, vai outro dia. Domingo à noite tem compromisso. É simples. Ah, porque eu queria. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Dessa vez não tem como. Bispo, eu queria que você fizesse. Isso eu não vou fazer. Ou isso eu vou fazer. Nós precisamos ser da verdade. Nós precisamos amar a verdade, querer a verdade. Porque nós estamos idolatrando, eu vou te provar isso, o bem-estar, a política da boa vizinhança,
o politicamente correto. Bispo, como que eu estou idolatrando isso? Quando isso bate de encontro à palavra de Deus. Quando isso fere os princípios cristãos. Quando isso me faz mentir, eu estou colocando isso acima do meu Deus. Porque o meu Deus é o Deus da verdade. Amém ou não amém? Amém, querido? Você está ligado aí, não? Eles escolheram a idolatria. E deixa eu te falar um negócio, isso é sutil. A gente vai se desviando. A gente vai para o campo do nada a ver, do não tem problema. E agora por 18 anos eles estão escravos. Por 18 anos eles são acharcados. Por 18 anos são atacados. Deixa eu te falar um negócio. Muitos dos ataques na sua vida fazem parte da escolha que você já fez lá atrás. Começa a rever as suas escolhas. Muitos pais que choram os filhos adultos hoje, porque os filhos estão fora do caminho do Senhor, porque os filhos abandonaram a fé, porque os filhos estão dando trabalho. Muitos deles, lá atrás, escolheram ficar em casa ao invés de ir para a igreja. Escolheram falar mal dos pastores nas mesas de refeição. Escolheram criticar ao invés de orar. E agora, quer o filho, mas não tem como ter, ué. Porque o filho a vida toda ouviu aquilo. Eu sou pastor, querido. Eu tenho 2 filhos naturais e uma centena de filhos espirituais. A minha maior preocupação é, os meus filhos têm que amar a igreja tanto quanto eu amo. Eu não posso chegar para os meus filhos e falar assim, é muito difícil ser pastor. É muito complicado, é pesado demais. Ai meu Deus, o que eu faço da minha vida? Eles nunca vão querer ser aquilo que eu sou. Eles não vão querer continuar aquilo que Deus me chamou para fazer. É responsabilidade de gerar nos meus filhos o amor a Cristo, o amor à igreja, o entendimento missional do chamado de Jesus na nossa vida. Eu preciso embutir neles, inculcar neles a verdade da Bíblia. Ah, mas são tão pequenos ainda. Ah, mas eu nem quero isso. Então você não acredita naquilo que você prega, naquilo que você vive, no cristianismo que você diz que quer viver. Você só tem medo de ir para o inferno, porque você é crente. E nós estamos com um punhado de gente dentro das igrejas, que estão vivendo uma religiosidade com medo do inferno, que estão esperando um arrebatamento instantâneo, para dar tchau para todo mundo, e acabar com essa desgraça que é viver na terra. Deixa eu te falar aqui, viver na terra é uma bênção. Das palavras que eu vou ministrar lá na conferência do Fazer Discípulos, que passou aqui, é o reino não é para todos. Mas não é o reino dos céus quando Jesus voltar, é o reino da terra que ele já implantou. Jesus não disse, um dia vai vir um reino, ele disse, é chegado o reino. E ele fala a verdade, amém ou não amém? Então eu vivo o reino de Cristo nessa terra. Eu preciso viver isso. Jefté agora é um homem que coleciona vitórias, é um homem que apesar da sua história, ele consegue se reinventar, consegue se fortalecer na sua dor, mas agora ele faz um voto impensado. Eu creio de todo o coração que essa história tem muito a ver com a alma de Jefté. Era uma vontade, uma necessidade, uma gana por vencer. E até por provar a sua força. Até por demonstrar que ele era guerreiro vitorioso. Que ele vai ao extremo sem pensar nas consequências. A primeira pessoa, ou coisa, ou ser que sair à porta, eu vou entregar ao Senhor. Deixa eu te falar o que alguns estudiosos falam sobre isso. Alguns falam que, a maioria fala que realmente ele entregou ao sacrifício como holocausto a sua única filha. Se você ver Deuteronômio capítulo 12, 31 e Levítico 18, 21, vai falar como que Deus ele é radicalmente oposto ao sacrifício de humanos, de pessoas. E aí, se você continuar lendo o texto, você vai ver que a filha dele, mesmo dizendo que era para ele continuar a fazer aquilo, e ele fala que agora ela pertenceria ao Senhor, e aí
pertencer ao Senhor, você pode ter uma série de formas de pertencer ao Senhor, como Sansão, domingo que vem nós vamos falar sobre Sansão, foi entregue ao Senhor, né, no seu voto pela sua mãe. Você pode entregá-la ao Senhor de forma total e restrita, mas era uma menina, então provavelmente não tinha esse peso, essa possibilidade. Mas você vai ver que ela diz que ela pede para lamentar a sua virgindade e não a sua morte. E ela sai com as amigas para lamentar a sua virgindade. Talvez essa entrega possa ter sido uma entrega de não casar, de se dar totalmente ao Senhor, servir a casa de Deus. Mas eu estou falando isso para você porque a gente precisa ter paz na nossa alma em alguns textos bíblicos, né? Esse é um texto que traz um incômodo no meio da igreja. Então, a forma que foi, nós realmente não sabemos, não relata claramente, mas pode ter sido por essas formas. Tem alguns estudiosos, o pastor Mateus, vice-presidente da nossa denominação, ele é um estudioso desse assunto, ele escreveu sobre isso, e ele acredita que pode ser uma das formas, né, dessa entrega, dessa dedicação exclusiva ao Senhor, essa entrega exclusiva ao Senhor. Mas tem um outro ponto que nós, caminhando pela história de Jefté, nós vamos encontrar. Jefté, então, tem esse voto impensado, tem uma vida difícil, e agora no capítulo 12, ele vai ter um embate com a tribo, com os homens de Efraim, e agora ele vai ter que colocar à prova a sua alma. Eu queria, nessa segunda parte, falar um pouquinho sobre essa alma. É feito um teste, é feito um crivo, uma peneira, para saber quem podia retornar da tribo e quem não podia. Olha o que diz o estudo aqui, só para você poder entender. A tribo de Jefté era Manassés e Efraim eram filhos de José. Efraim, que era o filho mais novo, foi ungido como mais velho. Os amonitas, inimigos, estavam bem ao lado da região da tribo de Manassés. Os efraíns não gostavam de ser excluídos da guerra. Jefté disse que os chamou à guerra, mas eles não vieram. Mas eles viram que os manassitas venceram, ficaram com raiva de não participar. Então o que aconteceu? Manassés era uma tribo, a tribo de Manassés era uma tribo guerreira, e eles queriam ter sido convidados para a guerra. Jefté disse que convida, mas eles não quiseram ir, enfim, eles vencem a guerra sem eles. E agora isso causa uma rachadura, isso causa uma fissura no relacionamento e se quebra a comunhão desses dois povos, dessas duas tribos. E aí é que tem um ponto muito forte para a igreja do Senhor Jesus hoje. Quantos de nós somos rachados por questões como essa? Tinha algo na igreja e não me chamaram. Ou teve algo e não me convidaram. Esses dias algum tempo atrás, teve uma festa de alguém na igreja e eu não fui convidado. E eu fiquei sabendo 2, 3 dias depois, porque os irmãos que foram à festa começaram a me mandar mensagem, me procurar, dizendo: eu não vi o senhor lá, o senhor não foi convidado? Eu falei: não. E o senhor não ficou triste? Eu falei: não. Querido, deixa eu te falar, de cima dessa plataforma, eu prego que nós somos livres em Deus, amém ou não amém? Somos livres? Somos livres. Somos livres para convidar quem a gente quer, somos livres para ir onde nós queremos, e para não ir onde nós não queremos. Somos livres. Eu não posso pregar uma coisa e reivindicar das minhas ovelhas, dos meus filhos, outra. Ponto. Mas só sabe por quê? Não sei. Porque teve um critério lá, não sei qual foi o critério usado, se esqueceu, se não foi importante, não tem problema, isso não me compete. Aí um mais ousado, sempre tem um Pedro na nossa vida, né? Você tem um Pedro na sua vida, um mais ousado assim, aí tem um mais ousado, assim, mas e se tivesse convidado, o senhor iria? Não sei também, ué, depende, se eu posso, se eu não posso, se eu quero, se eu estou disponível,
estou descansado, não sei. Quantos de nós arrumamos encrenca na vida, para o resto da vida, por causa de questões tão pequenas, tão simples de serem resolvidas? Questões que são resolvidas dentro de nós, ninguém precisa ficar sabendo. Quantos de nós paramos o plano de Deus na nossa vida, porque nos achamos capazes de fazer algo que nós nunca fomos chamados a fazer? Achamos que tem uma unção sobre a nossa vida que ninguém nunca viu. Quantos de nós somos feridos na nossa alma, e isso tem impedido Deus de te usar? Imagina, nós gostamos da guerra, você não nos chamou, nós estamos com ódio de vocês. Olha só. E deixa eu te falar, deixa eu te dar um toque como um pastor na sua vida e pai espiritual da sua vida. Deus vai te tratar isso até o último dia, se você não mudar. Deus vai moer você, se você não entender isso em Deus. Então resolve logo a sua vida. Teve uma festividade na igreja, há uns anos atrás, e aí veio uma cantora para ministrar. Tinha um monte de gente para ministrar, várias pessoas, e tinha essa cantora. E eu deixei ela cantar no dia anterior e tal. Aí eu, na saída assim da igreja, falei assim: amanhã eu te chamo de novo, de manhã. Ah, tá bom. Ok. Vim para a igreja cheia. Um monte de coisa, um monte de aviso, um monte de trem e tal. E eu esqueci da irmã. Na verdade, eu nem vi a irmã na igreja. E a igreja nem era tão grande assim, né, gente? Mas eu não vi mesmo, Deus me cegou. E eu passei o culto todo. E acabou o culto, o pessoal feliz com Jesus. Tá, glória a Deus. E eu saio feliz com Jesus. Quando eu chego na porta da igreja, está aquela irmã emburrada. A mãe dela enfurecida. O pai dela revoltado. Falei, gente, o que houve? Como assim, o que houve? Me puxaram de lá. Falei, bispo, como que houve? O senhor não chamou, a menina falou que ia chamar e tal. Falei, rapaz, eu esqueci. E eu falei assim, com esse ar, assim, rapaz, eu esqueci. Mas eu esqueci mesmo. Essa é a verdade. Querido, deixa eu te falar. Até hoje não fala comigo. Porque eu a rejeitei naquele dia. Eu não rejeitei ninguém, gente. Eu só esqueci. Agora deixa eu te falar. Tinha coração para estar na plataforma adorando o Senhor? Ia ser encontrado como adorador que eu adoro em espírito e em verdade? Sabe o que eu vejo? Deus cuidando da gente. Deus cuidando da igreja. Eu não vou deixar vocês serem enganados. Alguém tem que pagar o preço por isso. Quem pagou fui eu. Mas eu prefiro pagar o preço daquilo que Deus quer fazer, do que não fazer o que Deus quer. Eu estou livre, já pedi perdão, já dei outra agenda, vai em tal lugar, eu vou arrumar, e arrumei mesmo, ministra lá e tal, mas não, imperdoável o que o Senhor fez. Rachou, porque achou que era mais do que realmente era. Agora deixa eu te falar, o teu pastor vai te falar, eu também já fiz isso. Eu também já fui assim. Eu também achava que era imperdoável alguém falar que vai fazer algo para mim e não fazer. Alguém combinar algo comigo e não cumprir. É imperdoável. Aí Deus me deu um pastor para me tratar. Alguém vê o bispo José Elias ministrando aqui e fala: nossa, que doçura, que meiguice. Mas ele tem uma voz profética dentro dele, que ele não abre mão. O bispo José Elias me chamou para pregar um dia. Congresso de pastores, nós vamos ministrar agora de novo. Eu acho, né? Se não acontecer de novo o que aconteceu aquela vez. Você vai ministrar, sei lá, sexta-feira à noite, que era um dia que tem muitos pastores, que fica muita gente. E eu pensei, que honra, né? Eu ministrar para pastores, tantos pastores. E aí ele chegou para mim na segunda-feira e falou assim: Paulo, pensei bem, orando. Você vai ministrar na quinta-feira, não vai ser na sexta, não. Já diminuiu 50% da minha plateia. Aí eu falei, tá, que bom, aleluia. Mas não era tão aleluia assim. Na terça-feira ele me falou assim: Paulo, eu fiz um remanejamento aqui,
você vai ministrar amanhã de tarde. E eu com aquele palavrão preparado, né? Aquela palavra inspirada, jejuada, orada, me achando. E naquela mesma terça-feira à tarde, ele falou assim: ô filho, eu mudei de ideia, você ministra amanhã na consagração. 6 horas da manhã, tinha 15 pastores. Que eu fui na carne, revoltado. Puxa vida, me preparei, estudei, orei, jejuei. E aí fui, porque obediente eu sou. E aí eu ministrei. E foi mais ou menos. Mas naquela ministração, o pastor me chamou e falou assim: eu estava entregando a igreja hoje, bispo. E por da sua palavra, eu decidi continuar. Deixa eu te falar que não tem nada a ver com a palavra que Deus te dá. Tem a ver com a palavra que Deus quer entregar para alguém. Talvez aquele pastor não estivesse na sexta-feira à noite. E Deus foi mudando todas as coisas até chegar nele, porque era para ele aquela palavra. Deus gerou uma coisa para aquele filho. Deixa eu te falar, você é filho único do Senhor. Você é o filho amado, a filha amada. Para de querer achar que as coisas estão sendo trazidas para o seu mal. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O seu papel é amar a Deus. Mas eu estava sendo curado. Passou algum tempo, eu fui chamado para pregar no congresso de homens, para fechar o congresso de homens. Nossa, vou fechar o congresso de homens da denominação, que honra. E aí preparei a palavra. E aí o primeiro a ministrar foi um diácono. Precioso, só que eu não gostava dele, querido. Você tem pessoas que você não gosta muito também? Não, só o pastor. Tem pessoa que você fala... É porque é difícil falar isso de púlpito, né? As pessoas falam assim: pastor, mas é a realidade. Sim ou não, querido? Senão eu vou ajoelhar, que vocês oram por mim. Era um diácono, eu não tinha assim muita afinidade com ele. E ele foi pregar. E eu falei: glória a Deus, o irmão vai pregar. E o irmão pregou a minha palavra inteira. Tudo que eu tinha escrito, ele pregou. Foi abençoado, né? Fui para casa da minha mãe, preparei outra palavra. Isso era sexta-feira. Eu ia pregar no domingo à noite. Preparei outra palavra, fui de tarde, sábado para a igreja. Com meu tablet, com a palavra pronta. E aí vai um pastor pregar, ele prega de novo a minha palavra. Eu falei: não é possível. Fui para casa, preparei outra palavra. Sábado à noite, fui para a igreja. Meu irmão, o pastor Marcos, você vai vir aqui domingo, estava do meu lado. E o irmão começou a pregar lá, e eu comecei a passar o tablet para ele. De novo, a terceira palavra. Foi: não é possível, Jesus. Fui para casa, naquela madrugada de sábado para domingo, eu chorei aos pés do Senhor. Falei: Senhor, o que é? Não é para eu pregar? O Senhor me rejeitou? Por que tudo que o Senhor me dá, o Senhor dá para outro também? Por que eles chegam primeiro que eu? E aí Deus falou comigo assim: enquanto você não aprender que sou eu que faço, que não tem nada seu, enquanto você não aprender que sou eu que gero em você e posso gerar em qualquer um que eu quiser, você vai sofrer com isso. Não é você que escolhe quem eu dou. Não é você que escolhe quem eu revelo a minha palavra. E eu fiquei chorando aquela madrugada inteira. Não preparei mais nada. No domingo à noite eu tinha um papelzinho desse tamanhozinho, escrito 2 pontos. E eu falei: então, se é o Senhor que dá, se o Senhor me chamou, o Senhor me dá, então. Pus o título da palavra, o texto bíblico e 2 pontos. E Deus usou poderosamente. Mais de 30 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Para a honra e glória do Senhor. Eles não sabem o processo de Deus na minha vida. Eles não sabem o que eu passei. Mas Deus estava me curando. Me tratando. Então quando alguém fala comigo hoje: você vai pregar? Eu falo: joia. Porque eu sei que não tem nada a ver comigo. Eu sou responsável, eu oro, eu busco a Deus, eu estudo a palavra, eu jejuo, eu me santifico, eu pergunto para Deus o que Ele quer. Mas se Ele não falar nada, Ele continua sendo Deus na minha vida, porque não tem a ver comigo, é Ele que faz. Ele me comprou. A minha vida é dele. O sangue de Jesus nós vamos celebrar daqui a pouco. Ele me comprou, Ele te comprou. Então por que você fica lutando contra a sua vida? Cheio de direitos,
cheio de razão. Você não se pertence mais, Jesus te comprou, ou não? Você morreu, a velha criatura morreu ou não? Você está matando ela ou não? Mas eu tenho direito, eu tenho razão. Eu não tenho razão de nada, eu não tenho direito de nada. Eu sou dele, eu sou um escravo de orelha furada. Eu podia ter ido embora, mas eu resolvi ficar, entregar minha vida para ele. É ele o meu Senhor, ele é o Senhor desta igreja, ele é o Senhor desse ministério, ele é o Senhor das nossas vidas, ou não? Eu não posso dar parte da minha vida para Jesus, querido. Ou eu entrego tudo para Ele, ou eu vou ficar vivendo nessas situações. Eu devia ter ser chamado, eu devia ter sido honrado, eu devia ter isso, eu devia ter aquilo, nós não devíamos nada. Ele é o Senhor das nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus aí? Não. O que aconteceu? Eles agora então definiram que para o povo de Efraim voltar, eles iam passar pelas águas do Jordão. Isso está no capítulo 12, verso 5. Deixa eu ler para você aqui. Vou ler a partir do verso 1. Então os homens de Efraim se reuniram, passaram a Zafon e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos eles a fogo e a ti a tua casa. Respondeu Jefté: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, embora vos tenha chamado, não me livraste das suas mãos. Vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Agora por que subsiste hoje para pelejar contra mim? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Duas tribos agora pelejando uma contra a outra. Os filhos de Gileade feriram a Efraim, porque estes disseram: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais em Efraim e Manassés. Os gileaditas tomaram o vão do Jordão, que conduzem a Efraim. E quando os fugitivos de Efraim diziam: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: tu és eframita? Dizendo ele: não. Então lhe diziam: disse Gibolete. Mas eles diziam Sibolete, porque não podiam pronunciar bem. Então pegavam ele e degolavam no vale do Jordão. Morreram de Efraim naquele tempo 42.000. 42.000 pessoas foram mortas, porque devia ter me chamado e não me chamou. Estou ofendido com você. 42.000 homens de guerra foram degolados, porque alguém disse: eu devia ter sido e não fui. Deixa eu te perguntar, quantos homens de guerra na igreja do Senhor Jesus estão sendo degolados nesse tempo? Por uma questão almática. Eu sou, eu posso, eu devo e vocês não veem. Deixa eu te falar um negócio. Shibolete significa, com CH, significa corrente de água. E na Bíblia sempre que está falando sobre correntes de água, está falando de prosperidade, de riqueza, de paz, de shalom. Eles entravam em guerra, Efraim contra Manassés, por orgulho, por soberba, por inveja. Porém, Jefté não queria isso, e mesmo vindo de uma guerra, também venceu a próxima guerra. Aí quando você olha o significado de Sibolete, é mais de mim mesmo. Shibolete é corrente de água, Sibolete é mais de mim mesmo. O que levou a essa guerra? Orgulho. Achar mais de si mesmo. Altivez exagerada. 42.000 homens. A corrente de vida se representou em morte. Queriam vingança. Queriam ter o sangue dos irmãos, dos vizinhos de tribo, porque se sentiram ofendidos. Agora deixa eu te falar um negócio. Quantas vidas nós matamos por causa de palavras? Aqui é assim, duas simples palavras. Uma quer dizer uma coisa, quer dizer outra. Simples. Quantos homens e mulheres são mortos dentro da igreja por causa das nossas palavras? Das nossas falas?
das nossas falas mal interpretadas ou malditas. Provérbios fala que a nossa boca é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Deixa eu te falar um negócio, deixa eu te dar uma direção, igreja. Cuidado com o que você fala. Em tempos como esse, onde a mentira está reinando, em tempos como esse, enquanto o pai da mentira está doutrinando vidas, isso está muito perto da igreja. E você vai ver, o meu comportamento, a minha vida vai ser sempre trazer a verdade. Eu vou sempre confrontar a mentira com a verdade, eu não vou brigar com ninguém. Eu vou dizer, olha, a verdade é essa. A verdade é essa. Se você quiser ficar com a mentira, você fica com a mentira, mas a verdade é essa. Cuidado para você não ser dominado pela mentira. A mentira, ela fere a alma. A mentira, ela amarra a nossa vida, ela segura a nossa vida. A mentira nos faz filhos de Satanás. É muito sério esse negócio. E às vezes nós escutamos uma coisa, escutamos outra e começamos a repetir aquilo, e é mentira. É mentira. Só que com a ânsia da gente ter a informação, com a ânsia da gente ter o assunto no grupo, né? O assunto na rodinha, a gente repete. Eu já vi tantas coisas, pessoas falarem tantas coisas absurdas, de pastores, de grandes líderes que de alguma forma Deus nos deu o privilégio de conhecer a história, de conhecer um pouquinho da vida. E as pessoas chegam para mim e falam assim, você só sabia que o fulano de tal fez isso, isso, isso. Eu falo, rapaz, ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. A filha do bispo José Elias chama Claueli, de Cláudia e Elias. E aí teve um tempo na igreja que chegou uma notícia que a Claueli não era filha da pastora Cláudia. Eu falei, mas como que pode, né? Chegou um boato na igreja que todos os bispos eram maçons. Nunca fui, não vou ser, não quero ser, não, de forma nenhuma. Mas são boatos que chegam. E as pessoas começam a divulgar isso, a trazer isso como verdade nas nossas vidas. E aí repete aqui, vai, estou só repetindo. Você está sendo boca do inferno, trazendo maldição. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você repete. Cuidado com o que você conta para os seus filhos. Na minha casa, eu repreendo os meus filhos. Quando começa, tem algum pastor lá no YouTube, alguma pastora no YouTube. Pode parar. Você não sabe da vida dele, você não sabe da vida dela. Você não conhece a história, pode parar. Mas alguém, não interessa o que alguém disse. Você foi lá e comeu com ela, sentou à mesa dele. Conhece a família, viajou junto, sabe como é. Então, acabou. Eu não quero ser morto pela língua dos outros. Aí você pode falar assim, não, mas os outros podem falar, pois é, mas a palavra de Deus fala que com a mesma régua que eu meço, eu sou medido. A maioria dos grandes homens caem, porque em algum momento do seu ministério eles começaram a medir as pessoas. Esse está errado, esse está errado, aquele está errado, aquele está errado, aquele está errado. E alguém disse para ele um dia, você está errado. A mesma régua que me mede, que eu meço, os outros vão ser medidos, querido. Então eu tenho que ter muito cuidado. Aquilo que eu digo, aquilo que eu coloco diante das pessoas, aquilo que eu coloco à mesa da minha casa, à mesa dos meus amigos, aquilo que eu me alimento. A palavra de Deus fala que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai. O que eu falo tem um poder terrível de vida e de morte. E o texto da palavra de Deus fala, escolha pois a vida, para que vivas. 42 mil guerreiros foram mortos, porque existia uma raiz de orgulho. Eu quero nessa manhã, na ceia do Senhor, orar com você. Eu ia pregar a mesma palavra que eu vou pregar de noite, mas eu quis pregar essa palavra de manhã para os irmãos da manhã, que querem aprofundar nesse assunto, da palavra de Deus. Quero desafiar você a colocar o seu orgulho, o meu orgulho, colocar as minhas razões e as minhas dores aos pés da cruz.
Quero desafiar você a aprender a tomar decisões na sua vida, não pelas suas emoções, mas pelo que o Espírito está te apontando. E deixa eu te falar, pelas minhas emoções, eu tinha batido nos 10 aqui nessa obra. Pelas minhas emoções, eu tinha rolado no chão aqui com uns 5 pelo menos. Quem anda perto de mim sabe como é que eu sou. Mas não é a minha emoção que manda, é o Espírito de Deus. E teve um dia que o Espírito de Deus, eu estava... E eu pedi para Deus, falei, Deus, deixa eu dormir. Eu tinha umas 2 vezes que eu não dormia. Eu falei, deixa eu dormir, me faz dormir essa noite. E aí Deus me deixou dormir. E eu dormi o sono do justo. Mas Ele me deu um sonho. E no sonho Ele falava, para, espera, não tome mais nenhuma decisão. Ah, como é difícil, querido. Como é difícil você ver tudo acontecendo. Eu mandei parar. Reunião de segunda-feira, de quarta-feira da equipe de obra. E vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Alguém levantou e falou assim, nós não temos uma palavra de Deus para continuar. Nós temos uma palavra de Deus para parar. Deus já falou com o senhor, bispo, que é para continuar. Foi verdade, nós não temos uma palavra. Aí você pode falar assim, mas o senhor falou que vai fazer o forro já estava no plano. Antes de Deus mandar parar, por isso que a gente vai fazer o forro. Mas a partir do dia que Deus falou para, nós não tomamos mais nenhuma decisão. Agora é com o Senhor. Agora que o Senhor falar, pode fazer, nós vamos fazer. Mas isso agita a minha alma, agita a minha carne, mas eu não tenho mais nada, é tudo de Deus. Então é Ele que manda nessa obra. Você precisa experimentar desse favor de Deus na sua vida. Deus está tratando a igreja para essa noiva ser dele, para Ele casar com a gente, para Ele bailar com a gente, para Ele dançar conosco, para Ele ter intimidade conosco. Imagina você, uma noiva rebelde. Imagina. O noivo no dia da bodas fala, vem dançar comigo. Não vou não. Não gosto dessa música. Não quero não. Mas essa é a igreja. Essa é a noiva atual. O casamento vai ser dia tal eu não quero. Dia tal eu não vou. O noivo fala, eu queria que você fosse com essa, ou com essa roupa eu não vou. Eu que vou escolher o meu vestido. É o meu casamento. Nós temos uma distorção tremenda. Eu estou terminando já, mas o Espírito de Deus está mandando falar isso para você. Nós temos uma distorção tremenda do que é o casamento da Bíblia, o que é o casamento que nós vivemos hoje. Quando ele fala desse casamento, ele fala do casamento judaico. Ele não fala do casamento ocidental, igual nós vivemos hoje. Quem que é a estrela do casamento ocidental? Quem que é, gente? Para quem que todo mundo fica em pé quando chega? Para a noiva. Sim ou não? O noivo fica esquecido lá. Se ele põe um terno bonito, tá bom. Mas no casamento judaico, que a Bíblia se refere, não é isso não. A noiva fica em casa, escondida, guardada, quantos dias forem necessários, até que o noivo vá lá buscá-la. Ela não aparece. Sabe quem que é a peça principal do casamento judaico? É o noivo. É ele que entra. A noiva fica esperando ele entrar. Só que nós não entendemos dessa forma. E agora a noiva... Eu não estou falando mal do casamento não, tá, querida? Amém? Não, é cultural, é tradicional. Não tem nada a ver com casamento. Tem a ver com a igreja. Nessa visão, nós colocamos a igreja sendo mais importante do que o noivo. E não é. A igreja se adorna e fica esperando até o noivo ir buscá-la. Olha para o seu irmão e fala assim, fica quietinho aí, filho. Fica esperando aí. O importante é o noivo. O importante é ele. É o dia que ele quiser. É a hora que ele quiser. Sabe o que as noivas faziam? As noivas acendiam uma lamparina, um candeeiro que não se apagava durante todo o período que ela estava esperando
Aleluia, tanta revelação nesse ponto. O noivo chegar, para que as pessoas da rua soubessem que ali tinha uma noiva à espera. A vizinha fofoqueira passava e falava assim: ih, está esperando o noivo, até hoje não veio. Ó, está atrasado. Mas não tem problema, tem uma noiva esperando, ela vai casar. As pessoas têm que passar aqui na porta, querido, e ver nossas luzes acesas. Elas podem zombar, elas podem dizer está demorando, mas elas sabem que aqui tem uma noiva esperando o noivo chegar. A sua casa tem que ter uma lâmpada acesa. Os teus vizinhos podem olhar e falar: já vai o crente para a igreja de novo. Já vai com a Bíblia lá, já vai ele. Mas ele sabe que ali tem uma noiva esperando o noivo chegar. Nós precisamos viver isso. E para isso precisa ter humildade. Precisamos ser humildes diante do Senhor. Sou sua noiva. Quando o Senhor quiser, quando o Senhor me quiser, eu estou à sua disposição. Noiva não tem vontade, querido. Noivo espera o noivo chegar.